Jó, do capítulo 1 ao capítulo 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente a seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. E, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste, porventura, o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Não o tens protegido de todo o lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram. Mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. E eis que, sobrevindo um grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou,
rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: De rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: Notaste, porventura, o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele. Tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende agora a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará de ti na tua face. Disse, pois, o Senhor a Satanás: Eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um caco para com ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram, cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, pois tinham combinado para virem condoer-se dele e consolá-lo. E, levantando de longe os olhos e não o reconhecendo, choraram em alta voz, e, rasgando cada um o seu manto, lançaram pó para o ar sobre as suas cabeças. E ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falou, dizendo: Pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no para si as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que escurece o dia. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que estéril seja aquela noite, e nela não entre voz de regozijo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam os dias, que são peritos em suscitar o Leviatã.
as estrelas da alva se lhe escureçam. Espere ela em vão a luz, e não veja as pálpebras da manhã, porquanto não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao vir a luz? Por que me receberam os joelhos? E por que os seios, para que eu mamasse? Pois agora eu estaria deitado e quieto, teria dormido e estaria em repouso, com os reis e conselheiros da terra, que reedificavam ruínas para si, ou como os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como o aborto oculto, eu não teria existido, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os ímpios cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos descansam juntos, e não ouvem a voz do exator. O pequeno e o grande ali estão, e o servo está livre de seu senhor. Porque se concede luz ao aflito, e vida aos amargurados de alma, que anelam pela morte sem que ela venha, e cavam em procura dela mais do que de tesouros escondidos, e muitos se regozijam e exultam quando acham a sepultura? Sim, porque se concede luz ao homem cujo caminho está escondido e a quem Deus cercou de todos os lados? Pois em lugar de meu pão vem meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.